Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Saúde em Dia, na TV São Caetano. Eu sou o Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico dessa cidade maravilhosa de São Caetano, e você que nos acompanha a partir de agora, um bate-papo gostoso sobre saúde. Nosso tema de hoje é prevenção ao câncer de mama. E a convidada é a doutora Cristiane Nimir, que é médica formada pela Universidade Federal de Goiás, tá? E com residência médica em anatomia patológica aqui pela USP, aqui de São Paulo, tá? Especialização em patologia mamária. O câncer de mama é o que mais afeta as mulheres, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. São registrados 1,38 milhões de novos casos ao ano e 458 mil mortes só aqui no Brasil. O Ministério da Saúde estima 52.680 casos novos em um ano. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, cerca de 1 a cada 12 mulheres poderão desenvolver um tumor nas mamas até os 90 anos de idade. Seja muito bem-vinda, doutora Cristiane Nimir. Isso, não é isso? Exatamente. Tá? Obrigado por você ter atendido aqui o nosso apelo, para que você viesse aqui, Imagina, nos salvar aqui nesse assunto tão importante como o câncer de mama. Sim, eu que agradeço muito o convite. Vamos lá? A partir de agora, como costumo falar sempre, nada doutor, nada doutora, agora são os internautas, os telespectadores que mandam aqui. Certo. Tá? E vocês, internautas, telespectadores, olha, mandem suas perguntas, tá bom? Prevenção ao câncer de mama, pelo WhatsApp 945647884. Vamos repetir? WhatsApp 945647884. Tá? Me fala uma coisa, Cristiane. Então toda mulher pode ter câncer de mama? Não existe um perfil definido para essa doença? Um perfil definido, não. Em tese, todas as mulheres, sim, podem desenvolver o câncer de mama, todas as mulheres têm risco de desenvolver o câncer de mama, mas existem alguns fatores comportamentais, genéticos ou familiares que podem fazer com que esse risco aumente, com que a doença possa aparecer mais facilmente num determinado grupo de mulheres. Então nós temos, por exemplo, as mulheres que têm alguma história familiar, desde que seja uma história familiar de câncer de mama em mulheres jovens, isso geralmente é o que nós chamamos de câncer familiar. Quanto mais velha, quanto mais idosa, quanto mais velha mesmo, passando o tempo das células, as células têm uma probabilidade maior de envelhecer. Como todas as mulheres sabem e ouvem muito falar a respeito dos oxidantes e dos antioxidantes para a pele, é exatamente a mesma coisa nas células da nossa mama. Então, as células estão mais expostas aos oxidantes. Então, quanto mais idosa, também existe um risco maior. E alguns fatores, por exemplo, como obesidade, que hoje é claramente estudado, que é um fator que influencia bastante no aparecimento do câncer de mama, a terapia hormonal, a terapia de reposição hormonal, principalmente para o tratamento da menopausa, né? O uso abusivo dos hormônios, não o uso controlado, que o ginecologista está acompanhando sempre, mas o uso abusivo dos hormônios também indiscriminado pode favorecer também o aparecimento do câncer de mama. Ou seja, vamos voltar naquilo lá, o pessoal vai na farmácia, compra a sua cartelinha lá, não vai no médico, não vai nada, é aquela balcoterapia, né? Exatamente. Dá qualquer hormônio, não sabe se está adequado ou não. Vai no médico, né? Senti os sintomas da menopausa. Não estou aguentando esse calor, aquelas ondas de calor horrorosas. Não estou aguentando. Corre na farmácia, eu preciso de um remédio para passar as ondas de calor. Ou eu estou me sentindo muito mal, muito triste, preciso de um remédio. E dá-lhe hormônio. Então, não faça isso. Busque o seu médico de confiança, na verdade. Pode ser particular, pode ser da rede, pode ser convênio, mas vá, né? Vá ao médico que você gosta, ao médico que você confia, para trocar uma ideia mesmo, conversar o que o senhor acha que pode ser, né? Agora me fala uma coisa, freiras, existe algum índice, alguma coisa que me fale sobre isso? Tem mais câncer, menos câncer? Porque está aqui na minha cabeça, né? A relação sexual tem alguma coisa a ver? Hormônio com a relação sexual, não relação? Então eu não tenho relação, então eu não tenho câncer? É verdade isso?
Na verdade, não é exatamente a relação sexual, mas sim, existe um número maior de câncer de mama entre freiras, e isso acontece porque a amamentação, mas a amamentação quando é feita pela mulher jovem ainda, né? A amamentação, quando você tem a primeira amamentação até os 25 anos de idade, ele torna-se um fator protetor. Ou seja, porque só quando amamentamos é que as células mamárias atingem a sua maturidade maior, se pudéssemos assim classificar. A sua plenitude. A sua plenitude, exatamente. Então, quando ela fica completamente madura, é com a amamentação. E esse amadurecimento precoce, né, numa mulher de até 25 anos, é um fator protetor contra o câncer de mama. Como as freiras, entre elas, é muito difícil você pensar que vai ter amamentação, dessa forma existe sim um índice maior de câncer de mama entre freiras. Mas isso não tem relação com a relação sexual, com a vida sexual ativa ou não. Com a vida sexual ativa, é interessante isso. Exatamente. Já temos uma pergunta no ar, tá? Da Thaís. Obrigado, Thaís. Continua aqui com a gente, tá? Comigo e com a doutora Cristiane, tá bom? Eu tenho vida sexual ativa, mas não tomo certo anticoncepcional. Por isso, tenho usado muito aquele remédio do dia seguinte, a pílula do dia seguinte, tá? Isso pode me dar uma maior chance, né, de ter um câncer de mama? Oi, Thaís. Muito obrigada pela pergunta. Gostei. A ideia é exatamente essa, tirar as dúvidas de vocês. Não, usar a pílula do dia seguinte propriamente não aumenta o risco para câncer de mama, mas não é adequado, porque deixa de ser um uso hormonal controlado, e qualquer uso hormonal de maneira descontrolada afeta o seu organismo de alguma forma. Pode inclusive afetar o seu ciclo ovulatório normal, e quando você quiser engravidar, isso pode te atrapalhar. Então a melhor coisa a fazer é procurar um método anticoncepcional que seja adequado a você. O método anticoncepcional, inclusive, não precisa ser necessariamente o anticoncepcional comprimido, nem o anticoncepcional adesivo ou injetável. Existem inúmeras opções. É só você conversar com o seu médico também que você vai descobrir que existem várias opções além da camisinha. Inclusive, os homens também podem desenvolver câncer de mama, doutora? Câncer de mama também pode ser desenvolvido pelos homens. Os homens, apesar de não ter, né, a protuberância mamária que nós esperamos sempre ver numa mulher, os homens têm sim a glândula mamária. Eles têm o que nós chamamos de broto mamário, que é uma bolinha que fica ali embaixo do mamilo, só que ela não se desenvolve pela falta dos hormônios femininos no organismo do homem. Alguns homens acabam desenvolvendo a glândula mamária de uma maneira mais protuberante, que é o que nós chamamos de ginecomastia, seja pelo aumento dos hormônios femininos, seja por uso também discriminado de outros hormônios, como que nós vemos principalmente nas academias. Então você tem um aumento dessa glândula mamária, e isso pode favorecer o aparecimento de câncer. Mas mais comum no homem são as síndromes familiares mesmo, são os cânceres que vêm de alguma alteração genética presente na família. Então, hoje no câncer de mama em homem, duas coisas muito importantes. O câncer de mama familiar, prestar atenção na história de câncer na família, não só câncer de mama, mas ovário, intestino também. E o uso indiscriminado dos hormônios nas academias. Seria uma hereditariedade? O câncer de mama familiar é um câncer hereditário. Então, é muito importante, inclusive, fazer essa diferença. O que é o câncer hereditário e o que é o câncer por alteração genética. Tá. Todo câncer, ele vem por uma alteração genética. É um defeito genético que acontece na célula. Isso pode acontecer ao acaso, porque nós fomos expostos a fatores que nós chamamos de carcinogênicos, que são aqueles fatores que propiciam a formação do câncer, como o cigarro no câncer de pulmão, por exemplo. Então você ativa uma alteração na sua célula. O câncer de mama hereditário é aquele
que a família toda já tem uma mutação genética presente no genoma daquela família, lá no DNA daquela família, e isso então vai passando de pai para filho. Eu acho que nós temos algumas fotos que estão sendo mostradas. Você quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Aqui nós vemos, assim, é bem a imagem clássica do que se pensa que é mesmo câncer. Geralmente é um nódulo no parênquima da mama, como nós tínhamos visto também uma bolinha na mama masculina. Então é uma bolinha geralmente mais dura, firme no lugar onde ela está, você não consegue movimentá-la. Você sente ao toque. Tá. Então uma coisa muito importante é sentir o seu corpo. Sentir o seu corpo é essencial, seja a mama, porque qualquer alteração que você observar, qualquer alteração que você notar, ao palpar, ao mexer, não saia correndo e vá no balcão da farmácia, ou correr, não, mas a minha vizinha teve um câncer e a minha vizinha fez a químio e perdeu o cabelo e eu não quero. Existem várias formas de se tratar câncer hoje, e existem os cistos, existem outras doenças da mama que também podem fazer bolinha. E não são necessariamente o câncer de mama. Bom, antes da gente voltar às perguntas e comentar aqui os slides, nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já. Fique aí, hein? Nós voltamos já. Eu, doutora Cristiane, e prevenção ao câncer de mama, tá bom? Tchau, pessoal. Até já. Tchau. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. E aguarde, vem aí, Vivendo Plenamente, o programa do CVV na TV. TVSC, a TV de São Caetano. Você tem um encontro com o sobrenatural, a espiritualidade, a ufologia, os mistérios e as conspirações da humanidade. Enigmas, o programa onde o normal é ser paranormal. A apresentação, Kátia de Gaia e Cris de Pascoal. TVSC, a TV de São Caetano. Oi, pessoal, nós estamos de volta aqui, eu, doutora Cristiane, falando sobre prevenção ao câncer de mama, tá bom? E nós estamos de volta com o programa Saúde em Dia. Eu, doutor Ângelo Pavim, doutora Cristiane, falando sobre câncer de mama, tá? E vamos continuar aqui com as nossas perguntinhas para todos vocês. Só quero lembrar que o nosso WhatsApp é 945647884. Para quem quiser mandar suas perguntas, por favor, WhatsApp 945647884. Nós estamos até com uma imagem aqui, tá? De estágios de câncer de mama, tal. Então a pergunta é a seguinte, tá? Existem tipos diferentes de câncer de mama e vários estágios, é isso mesmo? Sim, existem tipos diferentes de câncer de mama. Alguns são mais agressivos, outros menos agressivos. Mas dentre os dois tipos, o que nós ressaltamos é a importância maior é o diagnóstico precoce. O que significa isso? É você conseguir pegar a doença lá no comecinho, quando aquela bolinha que nós mostramos no slide anterior ainda é uma bolinha pequenininha, que você não vai precisar tirar sua mama toda, e esse câncer ainda não andou
pelo organismo. Ele não deu nenhum filhotezinho, Ele né? ainda não deu nenhum filhotezinho, ele não conseguiu espalhar, né? Então, quando falamos em câncer de mama, então nós classificar os estágios de câncer de mama significa dizer, quando temos o estágio 1, que é uma bolinha só, é uma bolinha pequena, ainda geralmente até 2 centímetros, localizada só na mama. E essas células cancerígenas que têm a capacidade de andar pelo nosso organismo e se instalar em outros órgãos, que são as metástases, elas estão só aqui, elas estão só nesse nódulozinho e elas ainda não saíram daqui. Então o risco é menor. O risco é menor e o tratamento também é menor. Tá. Eu consigo ter um tratamento conservador, que não vai mutilar a mulher. Muitas dessas pacientes passam sem quimioterapia. Então eu tenho um tratamento local, geralmente hormonioterapia, pronto, está resolvido. Quando esse câncer passa para o estágio 2, ele ainda está ali localizado só na mama. Só que ele já tem um tamanho maior, ele passou dos 2 centímetros. Quando eu passo para os estágios 3 e 4, é quando essas células cancerígenas elas já conseguiram sair daquela bolinha inicial e já começaram a andar pela mama. No estágio 3, elas chegam nos linfonodos, que é o que faz a drenagem linfática da mama, que é quando a gente tem as ínguas. Nós mulheres, a gente tem muito íngua quando vai depilar, por exemplo, então fica com íngua na axila, com íngua na virilha. Então é isso, que são as ínguas, são formadas quando essa célula cancerígena começa a andar e no estágio 4, quando a doença já conseguiu se instalar em outros órgãos. A senhora me falou agora sobre a quimioterapia, a radioterapia. O que é isso, mais ou menos assim? Primeiro, tratamento conservador, o que é? É deixar do jeito que está e dar um remedinho? Como é que é o negócio? Muito importante mesmo falarmos disso, porque todo mundo... Existe na cabeça da mulher aquele mito de que eu tenho o diagnóstico de câncer de mama, isto é igual a eu vou perder a mama, eu vou fazer quimioterapia e eu vou perder o meu cabelo. Não é assim, hoje não é assim mais. Então, quando você tem o nódulo, o câncer de mama, dependendo da localização e principalmente do tamanho do nódulo, e por isso falamos tanto em detecção precoce, eu posso tirar só um pedacinho da mama, eu não preciso tirar a mama inteira. Eu tiro um pedacinho só onde a doença está. E eu consigo fazer uma reconstrução plástica depois e consigo deixar as duas mamas do mesmo tamanho, eu consigo manter a autoestima da mulher com a sua própria mama. Então eu não preciso tirar a mama dela inteira. Toda a palavra câncer vem logo a quimioterapia junto, a palavra quimioterapia vem junto, que são os remédios e o tratamento que você faz depois para impedir que essas células fiquem passeando pelo nosso organismo, se instalem em outro lugar. Atualmente, até a quimioterapia, sabemos que ela não é mais eficaz em vários tipos de câncer. Então muitas mulheres ficam sem a quimioterapia, elas fazem um controle hormonal, porque de uma maneira até estranha, mas muitas vezes os nossos hormônios funcionam como se fossem comidinhas para o tumor e aumentam os tumores. Então fazemos apenas um tratamento hormonal, um bloqueio hormonal, a radioterapia, que às vezes é necessária localmente. Então quando falamos em tratamento conservador, significa não retirar a mama por completo, tirar apenas um pedaço da mama, e não fazer a quimioterapia significa não tomar aqueles remédios que vão fazer o cabelo cair, que vai ter muita náusea, vômito, né? E a paciente não vai ter tantos sintomas clínicos assim. Já temos outra pergunta aqui no ar, tá? Da Maria Alice. Tá? Muito obrigado, Maria Alice. Mande mais perguntas pra gente. Dias antes de iniciar meu período menstrual, meus seios ficam doloridos e sinto uma elevação e uma maior sensibilidade nas axilas. Mas quando passa o período, volto ao normal e não sinto mais nada. O que pode ser isso? Eu acho que ela já está pensando em câncer. Aqui, tá? Maria Alice, não se assuste, provavelmente não é. O endurecimento das mamas e o dolorimento das mamas na época do período menstrual, todas nós mulheres sabemos que nós temos, e isso é uma retenção de líquido, é uma preparação do nosso organismo para que, se estivéssemos grávidas, teríamos condição de receber esse bebê.
Logo que passa o período menstrual, nós perdemos todo esse excesso de líquido, então por isso a mama volta ao normal e a dor acaba. O que você deve ter nas axilas, que é uma coisa comum, algumas pacientes às vezes têm um brotamento, é um brotinho como se fosse um pedacinho de tecido mamário que durante o seu desenvolvimento, quando você era bebê, ficou preso na axila. Então nós chamamos de mama axilar. Então se você procurar o seu ginecologista, se você procurar o seu médico de confiança, ele vai conseguir te explicar melhor. Então provavelmente você tem um pouquinho de tecido mamário na axila e dói como dói a mama, porque ele, da mesma maneira que a mama, ele também fica muito cheio de líquido no período pré-menstrual. Vamos para o diagnóstico dele, né? Qual a idade ideal para se começar a fazer uma mamografia, então uma ultrassonografia, fazer esses exames, né? Os preventivos, sim, né? Vamos sim. colocar assim. Da mesma maneira como nós temos que ir todo ano ao ginecologista para fazer o exame de Papa Nicolau para prevenção do câncer de colo do útero, é essencial também procurar o ginecologista ou o mastologista e fazer o exame preventivo das mamas, ultrassom e mamografia a partir dos 40 anos. A Organização Mundial de Saúde recomenda, principalmente nos países que têm uma grande incidência de câncer de mama, essa orientação a partir dos 40 anos. Nós tivemos recentemente uma portaria do SUS que quis bloquear e dizer que as mulheres tinham que fazer a mamografia só a partir dos 45 anos e essa mamografia poderia ser feita a cada 2 anos. Não é a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, isso porque nós temos 25% das mulheres têm câncer de mama com menos de 50 anos. Então, se deixarmos de fazer mamografia nessas pacientes a partir de 40 anos, temos o risco de perder esse diagnóstico lá do estágio 1, lá do comecinho, em 25% das pacientes. Já iniciar no estágio mais avançado, exatamente, logicamente... a chance de cura é muito menor. A chance de cura, pegando-se a doença lá no comecinho, é cerca de 90% hoje. O que são testes genéticos, moleculares? Existe isso mesmo? Os testes genéticos e moleculares vieram muito à tona recentemente por causa do caso da Angelina Jolie, né, que retirou as mamas por conta de um risco para não ter câncer de mama. Preventivamente. Preventivamente. Tá. Isso acabou saindo na mídia dessa forma e não é exatamente assim. Ela vem de uma família que tem uma alteração genética, eles têm câncer familiar, que é uma alteração comum, inclusive, em famílias judias, dos judeus Askenazi, e eles têm mutações em 2 genes, o BRCA1 ou o BRCA2, em que é muito comum as mulheres terem câncer de mama e câncer de ovário muito jovens. E a mãe dela, inclusive, morreu do câncer de ovário muito jovem. Então, ela fez a retirada das mamas por ser portadora dessa mutação genética. Não foi um risco comum. É um caso muito específico, exatamente, né? É um caso extremamente Só que foi dado uma dimensão pela imprensa. Exatamente, tá. mostrou. Eu acho que mais assustou o mundo Isso. do que preveniu. Então nós temos hoje testes genéticos para pesquisa das mutações familiares e testes genéticos que conseguem classificar especificamente qual o tipo de tumor, se ele é um tumor mais agressivo ou se ele é um tumor menos agressivo. Nós sabemos que em cerca de 40% dos tumores das mulheres que tomam quimioterapia hoje, 40% dessas mulheres não precisariam tomar a quimioterapia. Então a quimioterapia Muito alto. Então além da quimioterapia destruir a mulher, né, destruir o organismo, não está tratando a doença como deveria ser tratada. Então existem testes genéticos e testes moleculares hoje disponíveis e disponíveis para nós mesmos. Não precisamos pensar que tem que ser nos Estados Unidos, na Europa e só com gente que tem muito dinheiro. Não é assim. É de rotina isso. Então nós fazemos para ter certeza se aquela paciente precisa ou não realmente da quimioterapia. Puxa vida. Temos outra pergunta no ar aqui, da Tânia, do Bairro Olímpico. Obrigado, Tânia. Fica com a gente aqui. Eu, doutora Cristiane. Há 20 anos eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Tratei na época e me curei. Hoje tenho sentido uma dor na região
onde tinha um nódulo. O câncer pode voltar? Tânia, infelizmente o câncer pode voltar. 20 anos depois, não diríamos que seria a mesma doença voltando. Consideramos como cura a ausência de doença depois de 10 anos. Provavelmente hoje, se você tem alguma coisa na região em que você teve o câncer anterior, pode ser ou uma nova doença, não necessariamente a que você tinha anteriormente, uma nova doença, ou mesmo alguma alteração provocada pela cicatriz que ficou no local. Então é necessário procurar o seu médico e investigar muito bem. O que acontece com a paciente que já teve câncer um dia é que aquela alteração genética que ela teve há 20 anos atrás continua no organismo dela da mesma forma. Então é como se o seu organismo tivesse um fator facilitador para que alguma coisa desse errado na célula e a célula se transformasse numa célula cancerígena. Então esse fator, infelizmente, ele vai te acompanhar durante a vida, mas não necessariamente é aquele tumor que voltou e nem é um novo tumor. Então vale a pena investigar direitinho para ver se não é só alguma reação da cicatriz no local. Gostaria aqui de agradecer a você, doutora Cristiane, que nos brindou aqui com, sabe, tudo isso que ela falou sobre câncer de mama, coisas novíssimas, coisas aqui que tendem a pegar e a ajudar você a pensar um pouco melhor em você mesma, não buscando outros tipos de tratamentos que não seja o tratamento médico, né, doutora? Exatamente. E agradecer também a todos vocês internautas, a vocês telespectadores que mandaram suas perguntas. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Tá Foi bom? muito bom estar aqui com vocês. Já está feito o convite para uma próxima vez você vir aqui falar é sobre alguma outra assunto. Tá bom? Muito obrigado. Com prazer. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima quarta-feira que vem. Tá bom? Às 18h30, tá? No mesmo horário aqui e no mesmo bate-horário e bate-canal, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.